Ver as duas coisas aqui, o pessoal está com, vocês já estão vendo a projeção ali. Eu gostaria de tratar um pouco com vocês sobre a questão do bóson, o bóson de Higgs. Primeiramente, eu quero dar alguns conceitos, e eu não vou ser pesado na física, eu quero deixar de uma forma assim um pouco mais palatável, para que nós possamos entender o que significa isso. Porque essa partícula tem sido chamada partícula Deus. E muitas pessoas acham que a partícula, é o tchan, ou seja, a partícula que seria a partícula mais importante de todas as partículas. Estamos estudando, então vamos aprender um pouco a respeito disso. Primeiramente, eu queria dar uma pequena passeada pela história do modelo atômico que nós temos. Você já parou para se perguntar o seguinte: se você pegar uma pedra e começar a quebra essa pedra em um pedaço, daí você pega esse pedacinho dessa pedra, quebra esse pedacinho em outro pedacinho, pegue um dos pedacinhos menores ali. Daí, desse pedacinho menor que você quebrou, quebre-o novamente. Vamos quebrar mais alguns pedacinhos. E pegue o menor de todos. Que horas você chegaria no pedacinho que não daria mais para ser quebrado? Essa é a pergunta que vem desde lá da Grécia Antiga. Daí a palavra átomo. Leucipo, praticamente, dentro dos que escreveu, deixou alguma coisa escrita, ele foi um dos primeiros a nos mostrar. Eu não sei, eu estou vendo aqui os meus slides, não estou vendo os outros slides lá, pode ir virando aí, que eu não estou com o controle aqui na mão, pode ir mais um. Isso, esse é o nosso querido amigo Leucipo. Eu não sei como é que nós vamos controlar daqui até ali, eu vou fazer um ponto bem grande assim, porque daí mostra que eu mudei aqui, daí vocês podem mudar lá atrás, vamos ver o que acontece. Leucipo foi um dos primeiros a trabalhar essa questão. Ele sugeriu a ideia de que o cosmos foi formado desta forma, isso é um pedaço de um escrito dele, dizendo que o cosmos tinha sido formado por meio de pequenas partículas, que ele chamou de átomo, praticamente, e essas partículas se juntavam formando estruturas maiores. Agora, eram partículas que tinham movimentos assim aleatórios, imprevisíveis. Então, essa foi praticamente a primeira ideia. Mas Leucipo não era uma pessoa assim que realmente trabalhou muito isso daí. Um dos seus amigos, um dos seus discípulos, que é o Demócrito, que está no próximo slide, ele praticamente foi a pessoa que trouxe esse contexto todo para a gente poder entender um pouquinho melhor. Demócrito foi um defensor, dizendo que tudo que existe é composto apenas por átomos, que eles seriam indivisíveis, indestrutíveis, haveria um número infinito praticamente deles, uma quantidade infinita de tipos diferentes de átomos. E entre os átomos haveria apenas espaço vazio. Então, essas eram as primeiras ideias, nós estamos falando de mais ou menos uns 500 anos antes de Cristo. Essas ideias não eram apenas dos gregos. Você encontra essas mesmas ideias também em povos da Índia, da Ásia. Então, se quiser mudar o próximo slide, nós temos o pessoal lá da Índia e várias escolas que começam mais ou menos no 5º século também antes de Cristo, e as principais ideias dessas escolas se condensam mais ou menos a uns 200 anos antes de Cristo. A ideia principal era essa, que átomos se combinam para formar objetos mais complexos. Avançando um pouquinho mais agora, dentro do pensamento europeu, nós temos um cidadão chamado Paulo de Taranto. Vamos fazer um teste. Pede só para voltar um anterior. Vamos voltar aí. Isso. Só para frente, só para essa esquerda aqui. Isso aqui nós precisamos de um controle remoto caranguejo, que sabe ir para trás também, né? Porque o caranguejo só anda de marcha ré. Bom, vamos ver se eu consigo coordenar duas coisas. Sabem que cientista, o sistema operacional é DOS. É uma coisa de cada vez só, não é o Windows. Tem uma vantagem, a gente não trava. Essa é uma parte boa. Para o pessoal que não sabe o que é DOS, está na hora de voltar uns 50 anos atrás, mais ou menos. Esse cidadão, Paulo de Taranto, ele começou praticamente sugerindo algumas ideias, e uma delas é o que nós conhecemos como corpuscularismo. O corpuscularismo era uma ideia muito interessante, que no fundo tinha quase tudo a ver com átomos. Não era a mesma ideia, mas era muito semelhante. A ideia dele é que tudo que existe é formado por uma camada interna e uma externa desses tais corpúsculos. Essa foi uma ideia muito interessante, ficou lá por volta do século XIII, mais ou menos, e já no finalzinho do século XVII, Robert Boyle começou a apresentar algumas ideias muito interessantes.
Ele apresentou a ideia de que matéria era composta praticamente por uma combinação diferente desses tais corpúsculos ou átomos. Isso aqui não é uma aula de história, tá? Só estou dando uma passadinha para você entender de onde nós viemos, para ter uma noção de onde nós chegamos. Agora, toda essa parte é uma parte assim, muito filosófica, não era uma parte experimental. Então, as pessoas falavam aquilo que elas achavam. Então, deixa eu pular mais um aqui, porque daí você vai ficar sabendo quem é o Robert Boyle. Agora sim. Eu disse que sistema operacional aqui vai demorar um pouquinho até coordenar os dois simultaneamente. Bom, depois de Robert Boyle, nós começamos uma parte que é literalmente a parte, deixando um pouquinho da parte filosófica, nós entramos na parte mais específica da área científica. John Dalton foi um dos primeiros que fez a proposta do modelo atômico que praticamente nós temos hoje. Ele propôs que cada elemento é formado praticamente de átomos de um tipo simples e único, e que esses átomos podem juntar-se para formar o que nós chamamos de compostos químicos. Foi uma ideia muito interessante, daí nós estamos lá no ano de 1802. No finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, aparece Joseph John Thomson. Foi praticamente ele quem descobriu o elétron. E nesse trabalho de descoberta dessa partícula, uma partícula com carga elétrica negativa, foi um trabalho muito interessante. Ele diz que a partícula elementar, ou seja, aquela que seria o não destrutível, seria praticamente 1000 vezes menor do que o átomo. Então, algumas ideias começaram a brotar ali no finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, nós vamos estudar um pouquinho melhor essas ideias, que começaram a colocar junto, ou pelo menos as ideias juntas, daquilo que formou o que nós chamamos de modelo atômico atual. Se você avançar um pouquinho mais, nós vamos ver Ernest Rutherford. Rapaz, acho que aí pulou um monte de uma vez só. Se quiser voltar, volta. Ups, isso, obrigado. Aí está o nosso querido amigo Ernest Rutherford. E Rutherford fez uma experiência muito interessante, usando uma lâmina muito fininha de ouro. Ele conseguiu perceber que tinha alguma coisa no núcleo dos átomos. Que o átomo tinha um núcleo, na verdade. E daí no seu trabalho foi possível descobrir, inclusive, que a maior parte da carga elétrica positiva do átomo encontra-se num núcleo extremamente pequeno. Nós estamos falando aí do ano de 1909. Pouco tempo depois, nós temos também um trabalho, pouco tempo antes, um trabalho que havia feito, que começava a mudar um pouco a compreensão de como essa estrutura atômica funciona, foi feito por Max Planck. Planck praticamente desenvolveu uma ideia muito interessante, que é a ideia do quantum, ou seja, dos saltos. A quantidade de energia que átomos funcionam, ou que eles trabalham, são assim, quantidades muito discretas, ou seja, são saltos, não são não poderia ser um valor aleatório, são valores específicos. Essas ideias começaram a reformular o pensamento daquilo que nós achávamos, daquilo que nós pensávamos a respeito dos átomos. Pouco tempo depois, 1913, vamos ver se a gente chega aí, em 1913, nós temos Robert Millikan fazendo a experiência daquela gotinha, ou seja, simplesmente deixando uma gota cair de óleo. Ele conseguiu medir a massa e a carga elétrica do elétron. Foi um trabalho muito interessante, inclusive nessa daí já aproveitou e descobriu o número de Avogadro também, ou pelo menos confirmou a existência, melhoramos o valor desse número. Todas essas descobertas foram dando como que uma forma àquilo que seria conhecido hoje como física atômica, o modelo atômico. Algo muito interessante ocorreu lá por volta do ano de 1913 com Niels Bohr. Ele fez uma proposta muito interessante dizendo que as propriedades químicas de cada elemento podem ser determinadas pelo número de elétrons e pela energia que esses elétrons possuem nas órbitas onde eles se encontram. Aquelas órbitas que você já tem estudado por aí, SPDF e as demais, nós sabemos como funciona todo esse mecanismo. Ou seja, as ideias começaram lentamente a montar. E no início do século XX, as primeiras ideias relacionadas com o modelo atômico se formaram, baseados principalmente em 3 descobertas: a do elétron. Rapaz, o povo andou de novo, se vocês puderem voltar, só um pouquinho.
Muito bem, mais um pouquinho. Aí. Nós temos os elétrons. Ops. Agora voltou muito. Vamos pular mais um. Tudo bem. Elétrons, prótons e nêutrons, estão os três aí, estou junto com vocês agora, o modelo dos átomos que nós conhecemos. Só que isso daí é no comecinho lá do século passado. No entanto, algumas descobertas e um trabalho muito interessante que foi feito é que foram descobertas partículas menores do que essas, do que os prótons e os nêutrons. Então, a busca por aquilo que se chamava a partícula fundamental continuou. O modelo atômico não estava completo. Havia uma necessidade de trabalhar um pouquinho mais. Então, nesse sentido, nós temos, por exemplo, algumas descobertas bem interessantes. Lá em 1932, foi descoberto o elétron com carga positiva, que é o positron. No caso, seria um antielétron. Então, vamos bater os dois ao mesmo tempo. Em 1937, foi descoberto o muon, que é o mu lepton. Já em 1947, a descoberta do pion, o pion, que é o pi meson. Em 1947 também, a descoberta do quion, que é o k meson. Em 1955, foi descoberto o antipróton, que é o próton com carga elétrica negativa. Em 1956, foi descoberto o elétron neutrino. Em 1962, foi descoberto o muon neutrino, que é o mu neutrino. Em 1975, foi descoberto o tau, que é uma outra partícula, o tau do tau foi descoberto. Em 1977, foi descoberto o quark bottom, que é o quark de baixo. Em 1983, foram descobertos os bósons W e o Z. Em 1995, eu acho que eu estou um pouquinho atrás aí, nossa, vamos tudo de novo aí, rapaz. Isso, pode deixar a lista toda a hora que aparecer, não precisa deletar todos eles, isso, pode deixar aí mesmo. Então, nós temos a descoberta dos bósons, do quark top também, em 1995, a descoberta do tau neutrino, no ano de 2000. Então, nós temos uma lista de descobertas muito interessantes. Em 2012, praticamente, foi a observação feita relacionada com o chamado bóson de Higgs. Então, para nos entendermos um pouquinho esse pacote todo, vamos separar esse modelo agora padrão que está se formando em dois grupos separados. Um deles seria o grupo das partículas elementares, aquelas são as básicas. E um outro grupo seria o grupo das partículas que são compostas, ou seja, formadas por essas partículas básicas. Dentro das partículas elementares, eu também não vou ficar gastando muito tempo aí, porque eu sei que ficar decorando todos esses nomes dá uma dor de cabeça terrível. Do lado das partículas elementares, você tem os férmions e tem os bósons. No lado dos férmions, você tem os quarks, você tem os leptons, e tem a listinha de todo mundo que faz parte desse negócio. Eu disse que eu não vou entrar nos detalhes, porque são pelo menos umas 63 partículas para a gente decorar o nome de todas elas. Então, só estou dando um geral. Lembrem-se que existem partículas que são elementares, existem partículas que são partículas compostas. Nas partículas compostas, nós chamamos de hadrons. E dentro dos hadrons, nós temos os mesons e temos os baryons. E dentro dos baryons, nós temos os nucleons e os hiperions e outras aí. Tá? Os nucleons são praticamente os núcleos dos átomos. No caso, o que você tem ali, prótons e nêutrons, que é encontrado ali dentro. Se você parar e observar, tem um grupinho do lado das partículas elementares, que são os chamados bósons. Esses bósons são partículas de intermediação. Nós temos, por exemplo, o fóton, tem o W bóson, tem o Z bóson, tem o gluon, tem o graviton, que ninguém sabe se existe ou não, e tem o Higgs bóson, o bóson de Higgs, que nós estamos tentando ver se realmente ele existe ou não. Então, para você ter uma noção como que isso funciona, vamos pegar um caso prático de uma partícula, vamos ver se a gente vira só um. Já apertei o botão aqui, nada aconteceu lá. Eu acho que os dois estão querendo. Obrigado. Vamos pegar no caso aí, nós temos o próton e o nêutron. Tá? O próton ele é formado por 3 quarks. Se você lembra um pouquinho, os quarks fazem parte dos fermions, que só fazem parte das partículas elementares. No caso, então, nós temos os prótons são formados por 3 quarks, 2 ups e 1 down. Já os nêutrons são formados também por 3 quarks, só que um dos quarks é um up e tem 2 quarks que são os 2 downs. Se você não entendeu nada disso, você é uma pessoa normal, tá? Não fica preocupada, porque tem gente quando olha todo esse negócio e fala, rapaz, o que está acontecendo no meio de tudo isso? Essa é a física de partículas. Nós estamos estudando, querendo saber o que
qual seria a partícula indivisível, ou seja, aquela que realmente é a partícula elementar. Nós temos descoberto que existem várias, não seria apenas uma delas. Então, quando nós estudamos o pacote todo, você está vendo um grupinho todo aí, mais ou menos, para ter uma ideia, se você não tem uma noção do que está, você tem os quarks, são aqueles mais ou menos lilazes em cima, você tem os leptons que estão embaixo, os verdinhos, você tem os bósons de calibragem, que são esses mais avermelhados, e tem o bóson de Higgs, que é o amarelinho ali. Se você parar e perceber rapidamente, só para ter uma ideia dos bósons, como mencionei para vocês, são mediadores praticamente de interações. Nós temos o fóton, que é o mediador da interação da força elétrica, da eletromagnética. Nós temos, por exemplo, os bósons, tanto W quanto Z, são mediadores da interação da força nuclear fraca, e nós temos os gluons, que seriam os mediadores da força nuclear forte. Deu para ter uma noção mais ou menos do pacote todo aí, né? E se você quiser saber como é que eles estão relacionados, pode pular o próximo aí, vamos ver se a gente chega lá. Tá aí. É assim, o que faz o que com o que? Deu para perceber que tem um vermelhinho ali embaixo, que é o tchan da coisa? Esse é o bóson de Higgs. Essa seria a partícula que praticamente daria origem às demais partículas. Daí a importância da descoberta dessa partícula, porque acredita-se que ela seja a partícula fundamental. Então, se descobrirmos realmente essa partícula, todo o resto vai começar a fazer sentido agora. Porque, por exemplo, como que as coisas obtêm massa? Massa que eu digo é aquilo que nós chamamos de peso, na verdade é massa. Por exemplo, o fóton, ele não tem massa, mas você pega as outras partículas, o elétron tem, o próton tem, o quark tem. De onde vem essa massa? Aquilo que nós chamamos de peso. Alguma coisa tem que dar para isso aí, para ele poder ter essa característica. Então, praticamente, essas são as ideias básicas que foram desenvolvidas ao longo do tempo para chegarmos naquilo que é conhecido como modelo padrão. Esse modelo padrão, ele praticamente trata com aquilo que nós chamamos de, tanto do mecanismo de Higgs como o campo de Higgs. Eu não vou entrar muito nos detalhes, mas eu queria passar algo mais específico, que é a ideia de mecanismos para a gente poder detectar essas partículas. Por quê? Eu quero que vocês entendam, tem muitas partículas, acho que você já percebeu isso. Já percebeu que o bóson de Higgs seria uma partícula fundamental. Para você entender o que significa essa partícula, deixe-me usar a biologia, um exemplo que vem da biologia, para fazermos uma analogia. Na biologia, principalmente na área da citologia, nós estudamos aquilo que é conhecido como célula-tronco. A célula-tronco seria aquela célula que teria condição de dar características a outras células, ou seja, dela outras células seriam provenientes. Quando nós trabalhamos com o bóson de Higgs, é exatamente essa mesma ideia. O bóson de Higgs ele teria condição de dar características a outras partículas. Esse é o mecanismo. Eu fico impressionado como a gente depende de tecnologia hoje em dia. Você já imaginou o que acontece, né? Ainda bem que avião não funciona por tecnologia, tem piloto. Essa é a parte boa. Não tem importância, a gente vai. Legal. Voltando ao velho método wireless. Quando eu levantar a mão direita, muda o slide. Tudo wireless, você sabe como é que funciona. Eu brinco com as pessoas, mas não é um negócio absurdo quando você pensa, por exemplo, no Deus da Bíblia. Quem que inventou o wireless? Foi Deus. Oração é wireless. E o legal é que precisa de senha. Tá? Precisa ter acesso, todo esse negócio. Tem um monte de coisa ali que a gente só copia as ideias que Deus tem. E as pessoas acham que são muito criativas. Estuda na Bíblia para você ver como que Deus é criativo. Nós só copiamos. Então, nós estamos aí. Alguns mecanismos, portanto, para detectar partículas. Como que é possível detectar coisas que você não consegue ver? Como seria possível detectar coisas que você não consegue pegar? Tem que criar alguma ideia, tem que ter algumas coisas aí para a gente poder fazer isso. Levantar minha mão direita. Então, por favor, não pense que eu sou nazista ou coisa desse jeito. Só levantando a mão direita para mudar o slide, próximo slide. Então,
Se vocês quiserem clicar o próximo slide aí. Enquanto o próximo slide não chega, tem algo que está vindo à velocidade da luz, não se preocupa não, daqui a pouco ele chega aqui. A velocidade da luz parece que ela não é mais constante atualmente. Eu queria falar um pouquinho a respeito de algo chamado, obrigado, do tubo de Crookes. Esse tubo de Crookes foi algo muito interessante, foi inventado lá por volta dos anos 1870. Não foi ele o único inventor, outros trabalharam com isso. O que ele fez foi praticamente pegar um tipo de um negócio de vidro, tá? um recipiente de vidro, colocar um anodo, um catodo ali dentro e praticamente retirar quase todo o ar que estava ali e aplicar uma voltagem muito grande entre o catodo e o anodo. E o que acontecia? Ele percebia que havia um tipo de um feixe, havia uma certa luminescência, uma luminosidade ali dentro. Então, aí, vocês estão vendo no próximo slide, que eles já vão apertar o botão lá em cima, daí você vai poder ver um deles, isso, obrigado, não precisa apertar o outro, não. Vocês estão vendo o tubo de Crookes em cima, desligado, e embaixo, ligado. Foi muito interessante porque isso aí permitiu estudar algumas características, algumas coisas que eles não sabiam. Diga-se de passagem que esse é o mecanismo que funcionava as televisões antigas, antes do LCD, do LED, do plasma. Aquele tubão desse tamanho que a gente tinha na televisão, era justamente isso aí. O que eles descobriram, que foi algo muito espetacular nisso, é o seguinte, no próximo slide, você vê o tubo desligado, depois o tubo ligado, e se o pessoal clicar 2 vezes lá, tem 2 flechinhas que vão aparecer, mostrando um negócio pendurado. No que você está vendo do seu lado direito, tem um ímã pendurado lá em cima. Quando eles colocaram esse ímã perto desse feixe que estava sendo projetado dentro do tubo de Crookes, eles perceberam que o feixe mudava de posição. Percebam que na foto do meio, que não tem o ímã, aparece a cruz de Malta certinho. Na foto da direita, a cruz de Malta já não está mais parecendo tão direitinho. E pode ver que a parte brilhante do feixe, que é a parte verde, está na parte de baixo do tubo, bem na frente. Foi isso daí que deu assim, começaram a dar algumas ideias brilhantes para o pessoal, falando assim, nós podemos fazer algumas coisas especiais. Quem fez isso daí foi o J.J. Thomson, usando esse mecanismo para descobrir literalmente o elétron. Por quê? Ele mudava o catodo, colocava elementos químicos diferentes ali, metais diferentes, e ele percebia que sempre uma carga negativa aparecia. Ele foi impressionado com isso. Daí a ideia, bom, então matéria deve ser formada por uma carga elétrica negativa, deve ter essa carga elétrica negativa. Não somente ele fez essa descoberta, como já mencionei, também o próprio Millikan fez a descoberta da medição da massa do elétron, e ele usou sistemas de ionização. Juntando essas ideias todas aí, apareceu aquilo que nós conhecemos hoje como espectrometria de aceleração de massa. O professor Dr. Marcos Eberlin é a especialidade dele, é onde ele trabalha. Não vou entrar em detalhes, só apenas quero dar as ideias principais. O que é feito num sistema como esse? Nós pegamos átomos, ionizamos esses átomos. Por exemplo, como é que nós sabemos que existem isótopos? Tem o carbono 10, carbono 11, o 12, o 13, o 14, o 15, tem até o 16. Como você sabe que existem essas diferenças? É simples, porque quando eles são ionizados, os pesos são ligeiramente diferentes. O que acontece? Se eu projetar esses átomos numa linha reta, colocar digamos assim, um ímã muito grande, esses átomos, por estarem ionizados, ou seja, ter uma carga elétrica que não é zero, eles vão ser atraídos, vão fazer um tipo de uma curva ao redor desse ímã. Os átomos mais leves vão fazer a curva mais fechada. Os átomos que são os mais pesados, a curva será mais aberta. Então, o que nós fazemos? Se vocês olharem, vocês percebem os átomos mais pesados fazem a curva mais longa, os mais leves a curva mais fechada. Esse é um mecanismo que nós podemos usar para detectar tipos diferentes de massas e cargas, etc., coisa e tal, átomos, isótopos. Então, esse é um mecanismo muito interessante que seria possível pesquisar partículas. Então, vamos olhar um pouquinho agora o Large Hadron Collider, que é literalmente a máquina que está trabalhando. Esse funciona. Muito bem, vejamos.
Que legal, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Bom, esse é o Large Hadron Collider, aí estamos nós. Para você ter uma ideia, isso aqui é um pedacinho, dá para perceber, tem uma linha amarela ali no meio, separando o lado da Suíça e o lado da França. Esse colisor de partículas, ele ainda está num processo de construção. Tá? Para você ter uma noção, existem mais de 10 mil cientistas e engenheiros trabalhando no processo, no projeto, e eles representam um pouquinho mais de 100 países. Algo que é bem interessante, só para você ter uma noção do tamanho da coisa. Rapaz, está funcionando tão bem, o que será que aconteceu? Vou apertar, opa, legal. Eu não sei para que lado eu aperto, se é para cima ou para os lados aqui, mas eu vou apertando, a gente descobre até daqui a pouco. Para você ter uma noção, esse Large Hadron Collider, ele fica numa caverna, quer dizer, foi feito um túnel, e existem várias cavernas em alguns pontos específicos desse túnel. Esse túnel tem cerca de 27 quilômetros, tá? É o perímetro dele, todinho. Se você andar, você pode dar uma caminhadinha de 27 quilômetros. Os pontos mais profundos chegam a 175 metros de profundidade. Algo que é muito interessante, só para você perceber um pouquinho nos túneis por aí, agora não sei para que lado eu viro, vamos tentar parar aí. Dentro do túnel, o que você veria é praticamente isso. Você está vendo um tipo de um cano? Dentro desse cano, você veria um tipo de canos menores, um sisteminha todo de vácuo, temperatura muito baixa. Ali dentro, você vai encontrar partículas viajando a uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, para isso usando uma energia de mais ou menos 3,5 teraelectronvolts. Muitas pessoas, são 3,5 aqui, quando eles batem de frente um com os outros, você tem praticamente uma energia de 7 teraelectronvolts. Inclusive, algumas pessoas ficaram muito preocupadas, porque isso é um número muito grande, entre aspas, e falaram assim, nossa, mas se acontecer uma colisão aí, não poderia formar um buraco negro e acabar com o universo? Não, porque 7 teraelectronvolts é mais ou menos a energia que um pernilongo gasta voando no teu quarto. Não daria para produzir um buraco negro, dá para produzir um pontinho vermelho na sua pele, é mais ou menos o que daria para fazer. Então não é nada assim espetacular a coisa, é bastante energia, sem dúvida. Agora, o que é fascinante a respeito do Large Hadron Collider está literalmente ligado com os seus detectores. Existem 7 deles, eu vou falar rapidamente de 3, para você ter uma noção. Tem os 3 principais, são os 3 maiores, um deles é o ALICE, o outro é o ATLAS e o outro é o CMS. O ALICE é conhecido como a Large Ion or Ion Collider Experiment. Tá? Ele trabalha praticamente na busca de forma exótica de matéria, aquilo que é um pouquinho diferente do normal do dia a dia, por exemplo, plasmas de quark e gluons, coisas desse jeito aí. E ele bate núcleos de chumbo, literalmente impactando um de frente com o outro. O ATLAS, que é o Toroidal LHC Apparatus, literalmente é mais um desses mega detectores, já vou mostrar um pouquinho a respeito deles. Um dos trabalhos principais é detectar o bóson de Higgs, da mesma forma que é o CMS, que é o Compact Muon Solenoid. São 3 gigantescos. Para você ter uma noção do tamanho deles, aí... Tudo bem. Aqui dá para você ter uma noção do ALICE, tá? Só para você entender, tem uma partezinha pequenininha ali no meio, é onde as pessoas ficam. Esse negócio é gigantesco. Tem um outro, que é o ATLAS. Aí está o ATLAS. Nessa foto é uma foto muito interessante. Vê se você consegue descobrir uma pessoa em pé. Se você percebeu, ele está em pé, com um chapéu de trabalho amarelo. Se você ainda não viu, é só olhar na parte central, quase embaixo. Ele está usando tipo de uma jaqueta, a camisa dele é azul. Fala, agora estou vendo. Isso aí, só para você ter uma noção do tamanho do brinquedo. Tá? Esse é o ATLAS. E tem um outro que é bem parecido com esse, em termos de tamanho, que é o CMS, que é o Compact Muon Solenoid. E as pessoas chegam e falam, rapaz, mas o que significa isso? O negócio é gigantesco. É gigantesco. Para medir partículas tão pequenas? Sim, para medir partículas muito pequenas. Mas como que funciona isso? Porque quando existe um impacto de partículas,
elas se partem e pedacinhos saem voando em muitas direções. Então, o que é feito lá no LHC é o seguinte: você faz um feixe de prótons, por exemplo, girar no sentido horário e um outro feixe no sentido anti-horário. Quando você vai colimando esses dois feixes para que eles batam de frente, você faz de tal maneira que eles vão bater de frente um com o outro, onde existem esses detectores. Nessas batidas de frente, e ali é o momento onde esses átomos, no caso seriam átomos, seriam prótons, eles batem de frente e se partem. E essas pequenas partículas saem voando para tudo quanto é lado. E você precisa ter uma maneira de detectá-las. Como as partículas são muito pequenas, você precisa de muitos detectores minúsculos colocados dentro de uma área gigantesca para que eles possam saber para que lado a coisa está indo. E para saber quantos deles atravessaram, dependendo de como atravessou, você tem uma noção exatamente que direção a partícula foi. É aplicado um campo magnético, esse campo magnético faz com que a partícula faça um tipo de uma curva. Fazendo essa curva, você sabe se a partícula tem massa, tem carga elétrica, todos esses negócios aí. Lembra da ideia do tubo de Crookes que eu mencionei? Colocar um ímã perto? É a mesma coisa, só que a gente fez um grandão agora. Então, o LHC nada mais é do que uma máquina fabulosa desse sentido. Então, vamos trabalhar um pouquinho e pensar dentro desse modelo padrão, a respeito daquilo que nós chamamos de campo de Higgs, e o mecanismo de Higgs e o bóson de Higgs. Aí nós estamos indo para a reta final e encerrar. Em 1964, foi feita uma publicação, quer dizer, um grupo de publicações apareceram. Aí. Praticamente foram 3 publicações científicas, e inclusive você está vendo os 6 que publicaram. Um deles publicou sozinho, que foi o Dr. Peter Higgs. No trabalho dele, foi um trabalho muito interessante, ele estava propondo algo espetacular de quebrar aquilo que nós chamamos de simetria. Eu não vou entrar nos detalhes, mas seria mais ou menos assim: como seria possível explicar algo que não deveria acontecer, mas pelo que tudo indica acontece? Seria mais ou menos essa ideia. Tá? Então, eles procuraram mostrar, através dessas publicações, como seria possível explicar algo que não deveria acontecer e literalmente acontece. Aí você tem os 6 que fizeram esse tipo de trabalho. No fundo, o que nós temos, portanto, seria o seguinte: a ideia básica é: deve haver uma partícula fundamental que daria características às demais partículas que são conhecidas. Essa partícula, por exemplo, ela deveria ser, no caso, uma partícula de um dos componentes chamado de campos de Higgs. Mais uma vez, eu não vou entrar nos detalhes, eu quero dar uma ideia geral para você entender, para você perceber onde nós estamos no meio de tudo isso. Só fazer um pequeno comentário. Muitas pessoas me perguntam: mas como cristão, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver se você lembrar de 1 Pedro 3,15. Nós temos que estar preparados para defender a nossa fé, algumas vezes até no meio da física de partículas. Tem que saber um pouquinho, saber como tratar com isso. Afinal de contas, o que esse pessoal está falando? Não adianta chegar e falar assim: isso é tudo besteira. Não, existem ideias por trás. Então, só para você ter uma noção, mais uma vez, não vou entrar em muitos detalhes. Quando nós pensamos em termos de espaço vazio, e aí vai a ideia principal. Imagina que você esteja olhando essa bolinha azul aí como um espaço vazio. Tá? Não tem absolutamente nada ali dentro. Nada. Isso é o que as pessoas achavam. O que acontece é que, no fundo, tem alguma coisa ali dentro. E é justamente isso que o Dr. Higgs trabalhou em cima, tá? Mostrando que eu estou apertando aqui, estou apertando agora, sim, finalmente. É que está viajando a velocidade da luz, acho que está dando a volta na Terra e chegando do outro lado. Mas, de qualquer forma, então eu vou apontar desse lado, ver se sai mais rápido. Esse espaço vazio, praticamente, teria uma energia de 4 vezes 10 a menos 8 joule. Você fala: mas rapaz, isso é um negócio muito confuso. Não é espaço, não é vazio. Se é vazio, como é que tem energia? Lembra que eu disse que a ideia principal é justamente essa? Como você consegue provar aquilo que não deveria estar acontecendo, mas está acontecendo? Essa é a ideia. Então, quando nós trabalhamos essa questão toda, o bóson de Higgs, no fundo, seria uma partícula, no caso, que passaria por essas pequenas variações aí. Estou dando, por favor, os meus amigos da física que não me matem pelo fato de eu estar transportando algumas ideias básicas e colocando de uma forma mais simples ainda. Seria a partícula que trabalharia com essa questão da massa. Agora,
O bóson de Higgs, portanto, como é que funciona isso? Vamos parar e pensar um pouquinho. Como seria possível eu descobrir o bóson? Se eu conseguir descobrir como mudar o slide, aí vai. Vamos usar um exemplo bem simples para você tentar entender o que está sendo feito lá no Large Hadron Collider. Eu vou dar um clique, dou um tiro e aparece um tiro lá na minha janela. Daí eu pego e dou um outro tiro. Você fala, rapaz, parece ser igual ao primeiro. Daí você dá mais um outro tiro. Eu estou tentando dar o tiro, aí deu o tiro. O terceiro. Eu dou mais um outro tiro. E de repente você olha, fala assim, rapaz, eles são iguais. Isso significa o quê? Que eu estou usando a mesma bala. Devo estar usando a mesma bala e o mesmo revólver. Por quê? A impressão que foi deixada lá é praticamente a mesma. Então, quando nós trabalhamos com o Large Hadron Collider, no fundo, nós queremos saber o que aconteceria se eu pegasse dois quarks e desses dois quarks, os bósons W e Z de cada um deles batesse e formasse, produzindo uma terceira partícula. Que partícula seria essa? Essa partícula deveria ser o bóson de Higgs. E analisando a informação lá no Large Hadron Collider, o que os cientistas descobriram foi algo mais ou menos assim. Você fala, o que é isso? É um monte de batidas. Muito obrigado. Então, o que acontece ali? É no meio desse negócio todo, aquelas linhas amarelas que vocês estão vendo ali, são essas linhas amarelas, são partículas que teriam batido e teriam girado uma vez, bateu, produziu aquele caminho. Bateu de novo, parece que tem partículas produzindo exatamente o mesmo caminho. Bateu de novo, parece que tem partículas produzindo novamente o mesmo caminho. O que isso significa? Que deve haver uma partícula que, para produzir esse caminho, ela deve ter uma massa específica, deve ter algumas características específicas. Daí a ideia do bóson de Higgs. O que significa isso, portanto, para a gente? Até 14 de março desse ano, a impressão que nós temos é que o bóson de Higgs parece existir. Parece. A massa dele seria de aproximadamente 125 a 127 gigaelectronvolts. Daí seria mais ou menos 133 vezes a massa que o próton, a massa que o nêutron possui, e mais ou menos 245 mil vezes a massa do elétron. Só para você ter uma ideia. Agora, vamos parar e pensar. Se descobrirmos essa partícula, se realmente ela existir, duas coisinhas que eu queria só para encerrar, tirar algumas ideias erradas que nós temos. Primeiro, se a partícula existir, não existe uma única partícula no universo. Existiriam toneladas, trilhões de quatrilhões, de quintilhões, de sextilhões, sei lá, Deus sabe quantas delas por aí. Então, não pensam vocês que teriam descoberto o bóson de Higgs, ou seja, a única partícula que existe no universo, por coincidência, estava aqui no planeta Terra, lá no LHC. Não é verdade isso. Nós teríamos descoberto mais uma partícula, como, por exemplo, elétrons, prótons, nêutrons, muons, quarks, etc., coisa e tal. Então, não seria uma única partícula. É muito importante entender, porque as pessoas acham que teria sido descoberto uma partícula. Não, teria sido descoberto um tipo de partícula que nós chamamos de bóson de Higgs. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se descobrirmos essa partícula, nós teríamos descoberto como o universo teria vindo à existência? Não, nós teríamos descoberto como o universo funciona, não como ele teria vindo à existência. É importante nós entendermos isso, porque muitas pessoas estão fazendo uma confusão muito grande a respeito disso. Infelizmente, essa partícula, bóson de Higgs, o nome partícula Deus, não é um nome que literalmente os cientistas gostam. Para você ter uma ideia, esse nome foi dado a uma publicação de um livro que saiu na década de 90, onde a pessoa, ao chamar o bóson de Higgs, devido à característica que essa partícula teria, seria dado a ela o nome de uma partícula como se fosse a partícula Deus, ou seja, a partícula que criaria as demais partículas. Para você ter uma noção, no início, o nome que queria ser dado a essa partícula, porque era uma partícula muito difícil de ser encontrado, não era the God particle, ou a partícula Deus, era the damn particle,
a partícula desgraçada. Caramba, ninguém acha essa desgraçada aí. Esse era o nome literal. Por favor, não estou usando um termo ofensivo para a gente. Era o termo que estava sendo colocado para a partícula. Daí aparece essa publicação na década de 90, chamando essa partícula de partícula Deus, ou partícula de Deus, como ela ficou conhecida. Agora, Ian Sample publicou um artigo muito interessante no The Guardian, foi publicado lá em Londres, em 2009, dizendo o seguinte: olha, qualquer coisa menos partícula Deus. Pode chamar, pode dar qualquer nome que você quiser, menos isso. Os cientistas não gostam desse nome. Tanto é que Robert Evans, publicando um artigo muito interessante no National Post, disse o seguinte: o bóson de Higgs, por que os cientistas odeiam que vocês a chamem de partícula Deus? Em outras palavras, para o cientista, essa partícula não tem nada a ver com Deus. Absolutamente nada. A mídia que está criando uma ideia toda ao redor dessa partícula. Concluindo, se descobrirmos o bóson de Higgs, teremos descoberto algo interessante? Sem dúvida. Qual seria a aplicação prática disso no momento? Praticamente nenhuma. Você fala, mas estão gastando todo esse dinheiro para nada? No começo do século passado, foi investido uma quantidade absurda de dinheiro para estudar um pouquinho mais o elétron, conhecer um pouquinho mais das suas características, como é que ele funciona, coisas assim. No comecinho do século passado, foi investido uma quantidade absurda de dinheiro nessa chamada teoria quântica, que ninguém sabia exatamente para que servia. Hoje, quando você vai a um hospital e é feita uma tomografia, você passa por uma ressonância, isso é apenas tecnologia que foi desenvolvida baseada nisso que nós havíamos aprendido no comecinho do século passado. Talvez eu e você não vamos usufruir da tecnologia se descobrirmos o bóson de Higgs. Talvez os nossos filhos, os nossos netos, terão a oportunidade disso. Concluindo, se descobrirmos o bóson de Higgs, não teremos descoberto como o universo veio à existência. Apenas teremos descoberto como o universo funciona. Caso ele seja descoberto, seja confirmada a descoberta dele, ótimo. O modelo padrão, que é o modelo que demonstra como que as partículas subatômicas interagem entre si, parece que teríamos avançado um pouquinho mais para dizer que esse modelo é realmente confiável. E se não for possível provar que o bóson de Higgs existe? Ótimo, continuaremos empregados. Você fala, por quê? Certa vez uma pessoa perguntou para Albert Einstein, ao chegar no laboratório, perguntou a ele, Dr. Einstein, o que o senhor está fazendo? A resposta dele foi espetacular. Ele disse o seguinte, se eu soubesse, vocês não poderiam chamar isso de pesquisa. E é verdade. Então nós estamos atrás dessa pequena partícula. Deixo para vocês aí poderem parar e pensar um pouquinho mais. Quer dizer que nós estamos de olho no bóson de Higgs. Vamos ver o que acontece. Muito obrigado.